Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte e cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos parceiros, Gio Village, elegância e estilo para cada modelo, vestindo homens e mulheres. E, é claro, o Goiabeiras Shopping, o nosso grande apoiador. Aliás, o nosso estúdio fica aqui no Goiabeiras Shopping, no primeiro piso, e quero convidar a vocês para virem conhecê-lo. E também pedir para vocês que nos assistam, sigam e compartilhem no YouTube, Spotify e Instagram, @Culturalcast, um podcast de cultura. Lembrando que cultural é com 2 L's. Olá! Bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura em Mato Grosso e Brasil. Tudo bem, amor? Ai, tudo bem. Estou muito feliz hoje, diante de tanto sucesso, de tudo que aconteceu no decorrer da semana e principalmente com as pessoas ilustres que nós temos no estúdio hoje. É verdade. Nós estreamos o Circuito Artes Visuais aqui no Goiabeiras Shopping, né, amor? Sim. Começou agora no dia 18 de agosto e vai até 17 de setembro. E temos aqui 2 grandes artistas da nossa cidade, do nosso estado, né? Com certeza. Que aceitaram o convite. O que foi, Marcelo? Algum problema? Tá desligar aqui. Desliga, tranquilo. Já começou? Ô, Marcelo, por favor. Mas então, aqui o Marcelo Velasco tendo problema com o celular e o Télio. E o Télio Fernandes Télio deixou o celular lá fora. Porque o Télio é bem organizado. Pronto, tá desligado. E o Marcelo não é professor, imagina. Que hoje mesmo em sala de aula, ele faz chamada no celular dos alunos. É mesmo. Então, ele tem que conviver com isso. Diário eletrônico. E toda hora é chamada, aquelas chamadas inconvenientes, né? Aí eu lembrei, falei, vai que toca agora. Mas enfim. Sejam bem-vindos, né, Marcelo Claro. Velasco, Télio Fernandes. Obrigado. Sejam bem-vindos ao Cultural. É um prazer imenso recebê-los, né, amor? Puxa vida. Né? A gente tem história, né, Télio? O Marcelo faz parte da nossa, de muitos anos para trás, muitos lá, a gente não vai nem falar a data. E o Télio vem acrescentar, né? Para mim, ele já faz parte da nossa família, porque foi muito parceiro, companheiro nessa jornada aí que a gente viveu, né? Enfim. É verdade. Por onde começamos? Vamos lá. Essa pergunta é para os dois. Vocês são de onde? Vieram de onde? Como falam os cuiabanos? Você é filho de quem? Hein, Marcelo? Bom, eu sou cuiabano de Chapecruz. Venho de uma família não tão tradicional assim, mas pelo tempo acaba se tornando. Meu pai veio da Bahia, né? Mas acabou... Nossa, eu não sabia. Baiano. Sou descendente de baiano, né? Mas ele veio para cá criança, né? Com 8, 9 anos de idade, isso já na década de 30, né? Então, acabou recebendo oficialmente um título cuiabano, né? Na década de 80. E minha mãe é daqui, na família Velasco, né? Com a família Gomes. Então, eu utilizo o Velasco, que é da minha mãe, e o I Silva, na internet, né, que é o do meu pai. E, assim, venho cultivando, né, esse ser cuiabano, né, que sempre me tocou, por ter nascido aqui, né, lá próximo ao centro da cidade, próximo à academia, a antiga academia da Carolina. Balei Carolina, Eu verdade. conheço o Marcelo desde pequeno, porque eu fui aluno do pai dele, do professor Márcio, né? É mesmo, mano? Eu fiz escola técnica, o Marcelo também, na mesma época, eu fiz eletrotécnica, você fez... Edificações. Então, acho que no mesmo período, né, Marcelo? Sim. 78 a 80. Isso. Exatamente. E aí você foi aluno do meu pai porque ele dava aula para edificações. Mas como eu entrei lá por ordem ou orientação do coronel, ele resolveu retirar meu pai da edificações para que não fosse meu professor. Olha só. Olha que coisa.
Eu reconheço, eu como professor reconheço que não foi de todo mal, né? Eu acho que como adolescente eu provavelmente sofreria algum bullying, né? Algum Claro. tipo de pressão. Feliz papai. Quem estudou naquela época na escola técnica e conheceu o Coronel Octaíde, né, sabe que ele era uma pessoa extremamente rígida, né? Era uma pessoa boa, mas rígida nessa questão da escola. Sim. Foi muito bom. Télio, fala você. O Télio estava aqui pensando. Eu sou mineiro, sou filho da dona Gessi e do seu Maurílio. Papai já é falecido, faleceu na década de 90, mamãe está com 83 anos. E vim para o Mato Grosso ainda na infância, acredito com 5 anos, 6 anos por aí. E aqui fui criado. Sou apaixonado pelo Mato Grosso. Não, acho que o destino e Deus, né, que guia todas essas coisas, nos trouxe para o lugar certo. Assim como o Marcelo, eu sou professor também, não estou atuando. Eu sou geógrafo, tenho graduação e mestrado na UFMT, mas não estou atuando na área. E é isso. Tem uma história dos bois. Não é com você? É comigo. Eu meio que arrisquei, assim. Então, até teve uma matéria uma vez com a TV Centro-América, que eles foram até a chácara que eu morava e criava gado, e fizeram uns vídeos muito legais, assim. Infelizmente eu não tenho esses vídeos, não é tão fácil como hoje. Mas sim, eu tenho uma vocação rural. Sou apaixonado por sítio, por terra. E até 3 anos atrás eu morava em Campo Verde, no Santo Antônio Fartura, e criava gado de leite. Quis o destino que a gente pode chamar de Deus também, que as coisas se direcionassem para que eu voltasse para Cuiabá. Não tive que desfazer do meu gado está alugado, está arrendado, continuam sendo minhas. Mas sim, tem tudo isso. Eu acho que é uma coisa de família mesmo. Meu pai criava, meus avós criavam. Como que é Faço isso? um queijo incrível. Gente, eu acabei de sentir Agora eu quero entender uma coisa. Como que é isso de arrendar gado? Já viu arrendar fazenda. Agora o gado também é. Tá tão interessado em queijo. Você Depois me ele fala cortou, do você já quer queijo. falar, gente, não, mas você não... Porque assim, eu também fui muito para fazenda. As férias a gente passava na fazenda dos meus padrinhos. E eu lembro aquela coisa do requeijão, assim, sabe? Maravilhoso. Que você... Gente... Rapar a panela depois é melhor do que o requeijão. Nossa, o cheiro... Minha mãe faz. Desculpa eu falar. Minha mãe faz até hoje. Com 83 E eu anos vou te ela falar consegue mais fazer uma requeijão. coisa, amor. Que é, não sei nem se eu devo, qualquer coisa o produtor corta. Até o cheiro do cocô do gado parece que é diferente. É diferente, é bom. Sabe quando você vai chegando assim na fazenda? Ah, me deu muita saudade. A sua vivência em Mato Grosso construiu a sua linguagem como artista, Télio? Ou você trouxe referências lá de Minas? Eu vim de lá muito pequeno, mas eu acredito que eu trago de uma forma hereditária essas coisas que a gente pega dos antepassados, mesmo sem ter convivido. Que aí vem essa história do gado leiteiro, nas obras quase sempre tem a presença da vaquinha leiteira. Tem, lógico que tem todo um simbolismo, elas nunca vão estar com o ubre murcho, elas têm uma simbologia voltada para fertilidade, para prosperidade. E vindo para o Mato Grosso, já diria ali em Figueiredo, né? Que o Mato Grosso ele é um estado que tem uma incidência de iluminação muito grande. Então, assim como os outros artistas, eu trago essa coisa das cores. Até falam que eu sou... Já publicaram, já saiu isso em jornal. E me incomodou um pouco. Que eu sou o artista das cores vibrantes. Mas eu não sou o artista das cores vibrantes só. Todos os artistas do Mato Grosso, a grande maioria, usam essas cores muito fortes, o colorido. Sim, sim. Uma cor que destaca a outra. Eu sou mais um artista que
acho que por estar aqui e produzir aqui, eu pego essa influência dessa luminosidade que a gente tem, que é um sol para cada um, né? Você sai lá fora, você tá torrando. Algum artista mato-grossense te influenciou, te influencia? Fora a atmosfera Eu daqui? acho que alguns. Mas o que mais me influenciou foi João Sebastião. Não ele, as obras dele. Porque eu só vinha conhecer o João Sebastião poucos meses antes do falecimento dele, da passagem dele. E eu era apaixonado pelas obras e tinha João Sebastião num lugar muito especial, assim. Era meio que... O ídolo. meio que eu idolatrava ele, assim. Olha, Sem conhecer a pessoa tão simples e tão generosa que ele era. E aí, na ocasião, alguns meses antes do falecimento, ele começou a organizar uma exposição sobre Maria Taquara. E aí ele começou a divulgar nas redes sociais, no Instagram, chamando os artistas para que Claro. participassem dessa exposição, que pintassem uma obra que falasse de Maria Taquara. Que eu achei brilhante, porque... incentivando. Sim, e brilhante porque João Sebastião teve esse olhar humano sobre Maria Taquara. Porque a gente ouve falar que Maria Taquara foi uma prostituta, que Maria Taquara vivia na rua. E não era só isso. Ela era um ser humano e tinha outras facetas. E aí eu conversei com ele pelo Instagram a primeira vez. E aí quando eu fui à casa de João Sebastião, era um ser humano incrível, uma simplicidade, sabe? Passou o café, a gente tomou Gente café, boa. gentil, elegante. Nossa, uma pessoa incrível. E aí bateu aquele arrependimento, tipo, cara, por que eu não procurei ele antes? É que tudo tem sol. E aí até depois ele falece antes da exposição acontecer. E aí, tipo, bateu esse arrependimento de não ter ido atrás antes. Mas aí ficou essa grande influência das obras de João Sebastião. Aí depois eu tive muito orgulho de ter essa admiração por ele, porque eu conheci ele e ele era um ser humano tão grandioso quanto as obras dele. E tem outros, gente. Eu tive a honra de conhecer grandes artistas, como o Marcelo. O Marcelo é um grande artista. Quando eu iniciei, ele já estava aí, ele já era um artista renomado, já conhecia as obras dele naquele período. Mas temos grandes artistas. Fui assistente do Márcio Aurélio, que pintava os cerrados, trabalhei com ele. Convivi com Benedito Nunes, que morou no meu bairro, no Cristo Rei, em Várzea Grande. Enfim, é uma infinidade. Tive a sorte e a honra de Muitas ser aluno de Dona Oswaldina dos Santos. Gente, só quem conheceu Dona Oswaldina. Dona Oswaldina era uma representante nata da cuiabania. Ela sabia tudo de cultura mato-grossense, de história mato-grossense. E tudo isso foi construindo o artista que eu vinha me tornar. E de uma forma muito orgânica, muito natural. A própria arte foi me levando, foi me guiando e foi colocando as pessoas certas. Eu nunca precisei impor meu trabalho, eu nunca precisei brigar por espaço, sabe, forçar o meu trabalho, nunca. Ele sempre foi entrando nos lugares por conta própria. Ele tem um movimento, né? Porque são os quadros bailarinas, como você chama, dançarinas, não sei, mas aqui elas são estonteantes, você fica assim, porque tudo tem movimento. É fruto do legado de Dona Oswaldina dos Santos. Olha, Eu fazia as figuras, quando eu iniciei, elas eram muito estáticas. E ela falava, muitas vezes ela me mostrava que, tanto que às vezes as minhas figuras têm curvas que os nossos ossos não fazem. Podem olhar aqui nos braços. eu observei. Tem umas curvas que os nossos ossos não conseguem fazer. Mas na arte ela faz. E Dona Oswaldina falava, isso é um movimento. A arte tem que ter movimento. As figuras nunca podem ser rígidas. Engessadas, Elas sempre né? têm que ter um movimento gestual. E eu acho que eu consigo fazer isso de uma forma que me Consegue. agrada bastante. Eu também gostei muito. Surpreendeu Obrigado, muito. fico feliz.
Vamos lá, agora é para mim. Marcela, sua relação com Cuiabá aparece desde os primeiros trabalhos, um defensor nato, especialmente através da arquitetura e da paisagem urbana. O que você enxerga ou enxergava nas casas, fachadas, objetos e detalhes de Cuiabá que talvez todo mundo visse, mas que poucas pessoas realmente olhassem? O que você enxerga de forma... Qual é a forma que você enxerga isso? Porque eu mesmo fiquei pasma, assim, porque, olha só, eu tive a oportunidade, Marcelo, de entrar nos casarios, bem lá atrás, né, quando eles ainda estavam vivos. E muitas peças vieram da Europa, através do Rio. Você sabe essa história melhor do que eu. E aí eu me lembro, quando eu olhei suas obras, me remeteu àquela época, os ladrilhos, entende? Eu fiquei assim. O Guilherme querendo colocar, prender, Guilherme é nosso curador, e eu, não, deixa eu olhar, do Marcelo, gente, me transmitiu para dentro dos casarios. Então, é a nossa pergunta, né? Como que é isso para você? Como que você viu? Como você sentiu? Como você transmite isso, né? Para as pessoas que não conhecem. Eu conhecia, mas tem muita gente que não conhece. Sim, aconteceu de uma forma até natural, né? De acordo com aquele momento, né? Isso lá nos anos 70, e no final da década de 70, em que Cuiabá já estava passando por um processo muito grande de transformação, né, devido ao aporte, né, de pessoas de todos os lugares do Brasil, principalmente do Sul, né, que vieram, e aí trouxeram as suas manifestações culturais, e a nossa foi sendo deixada de lado. Foi aquele período que até os cuiabanos tinham vergonha do próprio sotaque. Eu lembro né? disso. Então, aquilo ali começou a mexer comigo, mas de uma forma inconsciente. Não foi nada consciente, pensado, elaborado. Eu tinha 14 anos de idade, né? O que me moveu bem no início foi a venda, a possibilidade de um garoto, uma criança, conseguir ganhar algum dinheiro para comprar alguma coisa, né? Mas já era aí, empreendedor. E aí eu falei, que tema que eu vou usar? Naquela época ainda não estava sendo orientado, né, pela Aline, Humberto, eles já estavam com a movimentação, né, lá na UFMT, e logo em seguida lá no Palácio da Instrução, com o Ateliê Livre. E aí eu fui buscar o tema. Meu irmão também estavam fazendo entalhes de madeira, e aí estavam fazendo imitações, porque quase todas as casas tinham como decoração ou entalhes ou pinturas do interior de Minas, daquelas cidades históricas, né, ou da Bahia ou do Nordeste, né, de casaril. E eu, quando a gente ia na casa dos outros, eu olhava lá e falava, mas não tem nenhuma vista de Cuiabá. E como eu nasci ali próximo ao centro, no centro, né, mesmo, me incomodou aquilo ali. Falei, mas por que não tem vista de Cuiabá? Porque são bonitas. Ainda na década de 70, ainda tínhamos alguns casarios muito bonitos, ainda conservados, ruas, igrejas. E aí eu resolvi documentar. E deu certo, né? Porque tudo que eu colocava lá na antiga Casa Artesão vendia imediatamente. Então aquilo ali era um estímulo, né? Era baratinho, era para turista, né? Mas aquilo ali já era um incentivo. Aí logo em seguida veio todo esse processo aí, desenvolvido pela universidade, pelo governo, né? Com o Ateliê Livre e principalmente com o Salão Jovem, né? E aí eu resolvi participar, e aí já ganhei um prêmio estímulo, né? Já acho que foi o terceiro Salão Jovem, né? Estava bem no início. Então aquilo ali realmente estimulou. E aí veio todas as conversas com a Aline. Então aquilo ali foi afirmando, foi reforçando, né? Eu já estava perto de você. Isso. E aí eu fui desenvolvendo o desenho, né?
tem uma ligação com desenho geométrico, por causa do meu pai, né, que era professor de desenho. Alguns até achavam que ele fazia os desenhos para mim, pintava. mas aí eu pintava, né? Mas eu desenvolvi, eu acho que no final eu desenvolvi melhor o desenho do que ele, pelo menos para pintura, né? Em aula não, aula é outra coisa. Eu acho que ele ainda não cheguei, técnico, né? ainda não cheguei aos pés dele. E aí teve também algumas, como é que falo? Algumas influências, né? A gente teve aqui uma artista chamada Inês Corrêa da Costa, que ela pintou algumas vistas de Cuiabá, e aquilo ali também eu vi antes, quando criança, e era pouco registro que a gente tinha. Eu devo ter visto, acho que 1 ou 2 quadros dela, mas eu acho que isso é o suficiente. Anos depois que eu fui, falei, gente, eu sempre adorei esse quadro. Eu vi quando eu tinha 8, 10 anos, né? Então aquilo ali fica no inconsciente. Então acho que isso aí foi o pontapé inicial, né, para eu poder desenvolver essa linha. E daí, das vistas mais amplas, fui me dirigindo o interesse, né, para os detalhes, né, que também me interessa. Atualmente, a gente vive num mundo com muita imagem, né? Muita informação imagética. E cada vez mais é necessário a gente desenvolver a capacidade de olhar e ver. Que olhar, eu acho que todo mundo olha, mas ver é outra coisa. Ela é mais... Sentir, né? É isso, e aí envolve mais emoção. Então eu tenho esse interesse particular, né, que é uma característica minha, de observar o todo e os detalhes ao mesmo tempo. Então, daí surge essa fase. Eu entendo, a arte transcende, porque o momento que eu fui aqui na pergunta, eu fui transportada, entende? Foi bem interessante. Eu voltei, eu passei pelos seus quadros rapidamente, que estão expostos aqui no Goiabeiras Shopping, depois a gente fala disso, e fui parar lá no centro da cidade, onde a gente começou, na escola técnica, o teatro. De repente, tudo isso passou pela nossa cabeça, inclusive o Marcelo. Essa você conta. Que momento que você resolveu largar isso tudo, ir para o Rio de Janeiro, trabalhar num barracão de escola de samba, virar carnavalesco, depois voltar para Cuiabá e a gente junto fazer balé e decoração de baile de carnaval, Marcelo? Conta isso. Não, primeiro eu fui a Brasília, né? Eu fui fazer o curso de licenciatura em arte e lá a gente começa a ter já uma visão mais ampla do que seja a arte. Que até então eu achava que a arte seria mais, pelo menos o mundo em que eu estava imerso era mais da pintura, desenho, o máximo a escultura, mas lá eu tive contato, né, com a gravura e com outras linguagens também ligadas à arte, inclusive a dança, porque o curso, a gente tem as disciplinas de teatro, de música, eu tive contato lá, dancei, fiz aulas, né? Mas não cheguei mas eu fiz parte de uma turma chama de dança experimental, que era com Luiz Mendonça, que tinha um grupo chamado Em Dança, que ganhou um prêmio, ele ganhou projeção internacional na época. Então, eu acho que são contatos assim chaves, né? Que oportunidades raras na vida, né? E eu acho que tudo isso veio acrescentar e despertou esse interesse para tudo que fosse possível dentro da arte, né? Um contato, eu não sei se o Télio já ouviu falar da Faiga Ostrowler. Ela é escritora, artista, processo de que escreveu esse livro, Universos da Arte. Uma coisa que marcou para a minha vida, como estudante e como pessoa, assisti uma palestra dela, que era o livro Universos da Arte. Claro. E aí surgiu uma oportunidade, meu irmão estava fazendo arquitetura no Rio de Janeiro, e lá ele também teve contato com o mundo artístico, né? Ele aprendeu até a fazer iluminação de teatro.
Olha, E aí começou a fazer tudo é arte, tudo é alegorias, palco. isso, a fazer alegorias de escola de samba e me chamou. Falou, olha, você não quer trabalhar aqui, não quer conhecer? E eu fui. Né, acho que eu tinha 19 anos. Saí de Brasília e fui ao Rio de Janeiro. Nossa, bem jovem você. O primeiro ano eu era peão de barracão, né? Só ficar pintando, desenhando. Aí ele viu que eu tinha alguma habilidade, tinha conhecimento, estava fazendo faculdade, né? Não era um peão Entendi. iletrado, Peão né? qualquer. Podia resolver problemas, né? Porque Claro. na área artística, no barracão, Claro. assim como no ateliê, são problemas que a gente tem que resolver. Soluções a criar, né? E aí, no ano seguinte, ele me chamou. Falou, eu gostei de você, vem trabalhar. Olha. Meu irmão veio embora e eu passei a ir. Cheguei a ser assistente de carnavalesco na área da alegoria, né? Responsável pelo... E daí para a sala de ballet clássico. Isso. Aí já... Dizem, quem falou? Foi o Télio, que eu era muito braba. Ô, Télio, agora eu vou dedurar Gente, eu só falei o que me contaram. Aliás, foi eu o não fiz balé Clodoaldo, clássico, que eu era infelizmente. muito braba, eu era. Mas já você vai fazer, porque ainda dá tempo. Eu era muito brava. Na época eu não achava, porque também eu tinha 25 anos, né? A gente não talvez uma aluna, né? Criança, talvez visse isso. Para mim era necessário, porque eu reconheço que para fazer o balé você tem que ter a disciplina. Na verdade nem era brava, era muito rígida. Rígida. Acho que era tudo misturado. Mas eu era assim, sabe? Mas o balé é Precisa, né? rígido, né? Eu O balé é era. muito rígido. Eu era e eu admito. Mas enfim, que bacana, né, amor? É uma pergunta para os dois. É assim, qual é a diferença de você pintar o lugar onde você mora, onde você vive, e o lugar que você pertence, que você se sente dentro daquele contexto? Consegue Télio. me responder? Sim. Você está muito quietinho, Télio. E alternando. Porque eu sou um perigo se eu começar a falar. Deixa para o próximo. Então, eu não pinto muito a realidade que eu vivo. Eu acho que a minha pintura ela me transporta para um outro local onde as mulheres são mais livres, onde as coisas são mais suaves, são mais coloridas. Então é uma realidade muito particular. Eu acho que eu pinto uma realidade que talvez eu gostaria que Esse existisse. sonho. E eu sou embora homem, eu sou uma artista muito feminista. Eu acho que a minha Bacana. pintura, eu acho que quem vê uma tela minha imagina que foi um artista homem que pintou, mas também percebe que é um homem que enxerga as mulheres De uma forma mais leve. com uma leveza maior, com um olhar mais carinhoso, sobretudo as mulheres negras. Eu acho que e só esse fato já dá esse distanciamento da realidade. Lógico que eu já fiz outras coisas. Eu já fiz, principalmente nas épocas dos salões, quando eu iniciei, eu fazia uma pintura mais crítica, onde eu retratava uma forma machista, um olhar machista sobre as mulheres. Mas não era o meu olhar, eu fazia o olhar dos homens. E não quer dizer que esse artista não exista em mim ainda. Eu só busquei fazer coisas mais leves porque eu precisava também entrar na casa das pessoas. E as pessoas não querem levar uma pintura que fale de dor, que fale de coisas pesadas para dentro de casa. Elas querem uma coisa mais... Eu acho até que as pessoas não querem mais conviver, né, com a dor. Perfeito essa Estou colocação. observando.
Às vezes alguém vem me contar algum fato, eu falo, ai não, pelo amor de Deus, não me conta não. Aí para não parecer que eu sou antipática, eu falo que eu sou isso mesmo. Eu sou muito impressionada. Aí eu não vou dormir. Aí a pessoa quer contar, hoje mesmo aconteceu. Não me conta. E a arte, ela me resgatou de muita coisa. Eu procurei a arte por indicação de uma professora da escola, da rede pública, uma professora de educação artística, que teve a sensibilidade de ver meus desenhos e ver que eu já tinha um estilo, mesmo antes de estudar arte, eu já tinha um estilo próprio. E ela me indicou, o ateliê na época não era Secretaria de Cultura, era Fundação Cultural. Sim. E isso me tirou de uma realidade que era muito dura, vindo da periferia. Hoje eu moro no centro do Cristo Rei, mas na época, nos anos 80, início dos 90, Cristo Rei era a periferia de Várzea Grande. E eu tenho lembranças que em algum momento elas vão ser postas na minha arte, mas que são duríssimas. Nossa. Eu vi carro de ML buscando corpos, eu vi muita coisa nesse sentido. Nossa. De violência mesmo, sabe? Não sofri essas violências, mas eu vi. E era muito estranho, porque eu era só uma criança, filho de uma mãe que tinha que trabalhar para sustentar os 5 filhos, né? Meu pai já não tinha condições. E eu ia ver. E me espantava com aquilo. Mas o mais impressionante é que como a gente se acostuma com essas coisas, né? Claro. Porque os últimos que eu via, que não foi um nem dois, foram vários. Claro. E, tipo, já não era mais tão assustador. E como isso é triste, né? Talvez essa vivência com a sua mãe que fez com que você colocasse essa delicadeza nas suas telas referente às mulheres, Télio? Provavelmente. E também vem, acho que da mistura dos dois vem a aptidão pelas artes. Meu pai, eu lembro que quando a gente veio de Minas, a gente trouxe algumas coisas que tinha sido meu pai que fez, tipo um taburete de couro de boi esticado, pregado com taxinha, a gamela de madeira escavada e tal. E mamãe, ela é de um tempo que as mulheres faziam seu próprio enxoval. Verdade. Então minha mãe, ela plantava algodão, eles criavam ovelhas. Então minha mãe fez muitos. Quando a gente veio de Minas ainda tinha. Veio alguns novelos, a gente fala novelo porque era redondo, de fios que minha mãe fiou. E várias cobertas que ela teceu com esses fios que ela fiou. Que a gente tem até hoje. Que lindo! Eu ainda pretendo fazer uma exposição onde eu conte a minha história. E aí eu quero expor uma dessas peças da minha mãe. As do meu pai, infelizmente, a gente já não tem mais. Perdeu, né? Mas as cobertas a gente ainda tem algumas. Olha que lindo. Acho que eu fugi um pouquinho da pergunta, Não, mas foi ótimo. Não, mas é Mas aquilo que fala. Vocês vão falando e a gente vai vivenciando. minha arte não traz tanto da minha vivência, do meu local, mas de um mundo que eu idealize, talvez. Arapuá, Minas Gerais. Minas Gerais. E você, Marcelo? Olha, esses trabalhos que eu trouxe aqui já são trabalhos que já fazem parte de uma série essa de detalhes de interior. Eu comecei, eu acho que no ano 2000, quer dizer, já são 26 anos. De lá para cá mudou muita coisa em mim, né? Eu já sou outra pessoa. Claro. Então, ali eu já encontrei a solução, quer dizer, já não... ainda me interessa, porque eu sempre coloco isso como um desafio, né, compositivo, como é que eu vou organizar as formas. Existe uma reflexão em torno, que é minha também, eu acho que é de muita gente, do que é o ser cuiabano, né, a questão da identidade. Essa é uma questão assim, que eu passei também pelo mestrado, doutorado, e tem essa discussão, né, da nossa iconografia, né?
e que ela o pessoal fala assim, isso aqui é cuiabano, mas não é, gente. O ladrilho hidráulico vem de fora, vem de Portugal, vem de outras cidades. O chitão não é só daqui, né? Você vai no Nordeste, é típico lá do Nordeste também. O pessoal fala, o caju é típico de Cuiabá. Não é, Nordeste é o que tem. A manga. Marcelo, para que eu vou começar a ver. Não, não, foi embora. Pois é, mas é isso que é interessante, essa reflexão sobre a cultura, né? Sobre o regional, né? Porque Afinal, Pequi, de onde que é? Tem alguma coisa de Cuiabá? Não vamos entrar na briga entre Mato Grosso e Goiás. Deixa o Pequi quieto. Pois é, tem o Pequi, tem tudo. Então, mas é isso que eu acho que é interessante, a gente sempre discutir, refletir sobre isso, ao mesmo tempo que a gente vai buscar as origens, ver que não é daqui, mas foram eleitos. Isso é escolhido. E cabe à arte, aos artistas, né, à cultura, né, aos grupos folclóricos, aos grupos de dança, que escolhem os poetas, né, na música. Então, à medida que eles escolhem, cai no gosto popular. Então, aquilo ali, pelo uso corrente, né, acaba sendo adotado e cai naquilo que a Aline chama de baú iconográfico, né? Então, isso que eu acho interessante. São coisas que a gente guarda lá e fala, isso vai colocando lá. O tuiuiu, lembra que o tuiuiu era o símbolo do Pantanal, né? Hoje até caiu um pouquinho, né? Aí todos os artistas pintavam tuiuiu, né? Então, essa discussão tá presente no meu trabalho. Aqui eu não coloquei a parte crítica, mas tem também esse desenvolvimento. E fora isso, eu trabalho outros temas, né? Eu já trabalhei Chapada, corpos, até o abstrato eu trabalho. Só que aí eu não mostro, por uma questão de linguagem, assim, porque fica um pouco confuso para o público. Qual é a sua linha de verdade? Manter uma certa coerência, seria? Apesar de que eu também não me preocupo muito com isso. O artista não precisa ser coerente, né? Mas para a gente ter até, por exemplo, para eu estar aqui conversando com vocês, a gente tem que apresentar algo já amadurecido. Então essa é uma linguagem que está amadurecida. Tem que estar convicto do que faz. É isso ou não? Sim. Por exemplo, se eu iniciar uma outra temática, talvez os primeiros eu não mostre de imediato. Tem um tempo de amadurecimento. É uma pesquisa, né? Porque, assim, eu vejo que vocês, né, não é nossa, vou ser sincera, não é nossa área. É o que a gente está conhecendo agora com outros olhos, né? Porque antes a gente contemplava uma pintura, mas era diferente do que eu estou vendo agora. Completamente diferente. Aliás, a princípio, na minha cabeça era assim, é importante deixar essa informação. Eu quero fazer uma exposição, a gente conquistou um espaço, vai ser maravilhoso. Quantos cavaletes precisa? Eu tenho 15 cavaletes. Aí eu acho que o shopping tem mais 10. Olha, né, a minha ignorância. Aí eu falei, já dá para fazer, né? Aí chega o curador e fala, cavalete não. Então eu achei isso um detalhe fantástico, que o Télio até comentou lá fora. Cavalete quando você está construindo uma obra, né? Então, em tão pouco tempo, nessa semana, aprendi tanto. E assim, numa linha meia provocativa, que eu acho que vocês têm tudo nas mãos, sui literis, essa questão do centro histórico que me incomoda demais, né? E você já colocou 2 vezes como referência, morei, vim de lá, o Carolina estava lá, assim como ele, do Cristo Rei. Então a gente vê que vocês falam isso com verdade. A situação que nós estamos vivendo te incomoda? Suas obras podem colaborar para que haja um resgate, enfim. A pergunta vai para os dois. O que vocês acham? Até um parênteses que eu estou abrindo aqui no roteiro. O que vocês sentem?
Acho que o Marcelo pode começar, porque ele tem mais. Não, com relação ao patrimônio histórico, no início, o meu interesse era registrar. Até porque algumas imagens, só existiam imagens em preto e branco. Então, eu fiz algumas reconstituições, eu colorizei. Hoje, inclusive, isso nem teria razão de ser, porque você tem uma IA que você pega uma foto em preto e branco e coloca ela e a deixa colorida, né? Após um tempo... Mas será que é a mesma cor? Não, mas até isso dá para conseguir um resultado que agrade, né? Porque no final a gente quer agradar, fazer uma imagem que fique bonita, que as pessoas gostem, até para que passem a respeitar mais o prédio, o real. Vou até fazer um parênteses aqui de uma história que eu vi. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas não vou. Não vou falar. Não, melhor não. Talvez num outro momento. Mas assim, era um político que já foi prefeito e outros cargos também, mas ele um dia olhando de frente ao Palácio da Instrução, olhando para o prédio onde hoje é o museu também, né, que era ao lado do Correio, né? A gente estava aguardando a abertura de um evento lá da Fundação Cultural, estava o Lenine Povas, e esse político, ele era amigo do meu pai, então meu pai também estava lá junto, aí eu estava do lado, estava aproveitando, né? Não precisa falar o nome, que eu acho que eu já sei que vamos lá. E aí, ele olhando, eu lembro, eu vi, isso aí ficou bem claro, né, para mim, ele de braço cruzado, sabe aquele momento que acabou o assunto, aí um começa a olhar para o lado, ele olha para o prédio, aí comenta com o meu pai, eu acho que o Lenine nessa hora não está, mas comentou com meu pai, esse prédio até que é bonito, né? Você sabe que a gente quase derrubou? Falei, jeito, como que é derrubar um prédio? Porque o prédio é belíssimo, né? Se derrubaram a antiga matriz. Então a coisa funcionava muito assim. Vamos derrubar, progresso, derruba, constrói outro, né? E hoje isso dá um processo, né? Mas naquela época isso foi feito em Cuiabá. Muita coisa foi derrubada nesse espírito, né? Então eu fazia essas primeiras obras, nas primeiras décadas, com o intuito de chamar a atenção para a beleza. Aí depois eu comecei a também lapidar o estilo, que a gente vai encontrando, aprimorando. Por exemplo, um céu, como é que eu faço o céu? Eu tentei céu, eu já pintei com espátula, já fiz com nuvem. Aí encontrei um céu que é um azul, que tem um azul específico, um degradê, é uma fórmula. Como é que eu faço telhado? Como é que eu faço asfalto ou pedras? Então, que isso agiliza também. E aí eu falei, não, agora eu vou fazer uma imagem de Cuiabá que eu espero que venha a ser. Então, são imagens utópicas até. Então, não tem aquele excesso de fiação, por exemplo. Eu coloco lá o poste onde ele está, coloco 4 fios e pronto. Mas não é a nossa realidade, né? Então, eu faço algumas modificações que é para chamar a atenção. Quem sabe um dia alguém olha essas imagens e fala, não, vamos deixar assim o real, que fica mais bonito, né? Mais limpo, mais arejado. Então, você é politicamente correto. E você, politicamente correto? Como que é? Eu vejo o Télio uma pessoa meio parecida com a Maria Arcília. Eu sou... Incomoda, não? Não, eu sou bastante tranquilo. É tranquilo? Em relação ao centro de Cuiabá, acho que a única coisa que eu pintei retratando o centro foi a igreja de São Benedito. Acho que algumas vezes. Não, também já pintei a igreja de São Gonçalo, ali no Porto. E pensar na questão do centro histórico, acho que eu vou ampliar um pouquinho para o centro. São algumas questões. Primeiro, o centro histórico com os casarões antigos, né? Que muita gente chama de velho.
Me Centro incomoda. Velho. Me incomoda. Eu viajei ao Recife, peguei um Uber e falei pro motorista, eu quero ir no centro velho. Nossa, mas tomei um chamão. Tomei um chamão que eu pedi desculpa, ele fiquei com muita vergonha. Ele falou, não, é centro velho. É centro histórico. Moço, pelo amor de Deus, me desculpa, não tive a intenção. Mas enfim, voltando para Cuiabá. Você foi um pouco mais. E pensar que é muito triste, né? A gente vê Tá me uma incomodando. arquitetura tão bonita, uma engenharia tão bonita, prédios tão bonitos, né? Sim, Sendo abandonados, à espera do tempo, né? Que o tempo os derrube, já que não podemos derrubar todos. E é uma preocupação, porque se as coisas continuarem no ritmo que estão e do jeito que estão, e agora eu falo um pouco como geógrafo, o centro pode se tornar o que as periferias foram, relacionadas à questão do abandono, da violência. criminalidade. Sim. Cada dia que você passa, tem andado pouco pelo centro. Acho que o próprio desenvolvimento urbano das cidades, ele toma um caminho muito específico. E hoje os bairros, o meu bairro, como eu disse, que era uma periferia, hoje já não é mais. Hoje nós temos tudo que precisamos no bairro. Temos Banco do Brasil, temos Caixa Econômica, tudo ali, várias lojas. Todas as que tinham no centro estão lá. Tudo que a gente tinha que vir no centro para fazer, a gente consegue fazer no bairro. Enquanto que, por outro lado, as lojas do centro estão fechando. Eu não tenho vindo ao centro, mas eu passo pelo centro, por exemplo, para chegar aqui no Goiabeiras. Claro. E eu percebo, eu tenho esse olhar de geógrafo. Não é um olhar, eu costumo dizer que muita gente tem um olhar bovino sobre todas as coisas. Ver é aquela coisa que o Marcelo estava falando, de olhar, mas não ver, não enxergar, não fazer uma leitura crítica sobre aquilo. Então, percebendo que cada dia que passa, um número maior de lojas estão fechando, cada vez mais o movimento de pessoas circulando pelo centro vai diminuindo. É muito fácil fazer essa leitura de que se alguma coisa não for feita Com urgência. com urgência, mas é uma urgência que é tipo para ontem. Exatamente. Para ontem. Algumas coisas a gente tem percebido que têm sido feitas, como a reconstrução do mercado municipal na Isaac Póvoas, né? Que é uma coisa que precisava, ali já estava um ponto Crítico. Né? crítico relacionado a várias questões que eu não vou nem pontuar aqui. Porque eu Mas acho que caiu naquilo que o Marcelo falou, destruir um prédio histórico e construir um lindo prédio moderno, né? eu acho que Era um prédio muito bonito, o mercado. Ele estava desgastado, mas era bonito. eu não Essa achava, não gastava. eu vou discordar que eu não achava bonito. Não. É porque estava muito descuidado, como sempre. Talvez porque eu só tenha conhecido ele dessa forma. É. Mas ali não tinha muita Vida. a vida que tinha estava uma vida que muito lamentável, assim. Mas você veja bem, olha só, são quase 14 anos ou mais para terminar essa questão da mobilidade urbana em Cuiabá. Se arrasta desde antes da Copa. Eu não acredito sinceramente que a gente consiga uma solução muito rápida ali para o centro histórico. Está que tendo as um movimento muito forte, que as coisas vão mudar desenvolvendo, tão rápido. do muxirum cuiabano. Parece-me que o Hernani está tendo gás, né, de mexer com esse tema. Inclusive, ele esteve aqui e comentou que precisa de apoio, porque ele quer realmente colocar algumas questões, né, na reconstrução. Agora, eu penso que depende de um movimento também dos artistas, né? Nós agregarmos valores não só das artes plásticas, dança, literatura, ocuparmos as praças. A praça ali na frente, eu lembro que a gente fez muitas apresentações
na praça na frente do Alencastro, do Palácio. Então, de repente, a gente começando a ocupar, fazendo um movimento cultural, enfim, desperte esse senhor político que estava olhando, derrubou, não, né? Porque a dança, não só a dança, as artes, tem essa característica. Consegue provocar, consegue mudar o olhar. Pô, essa semana eu já não sou mais a Maria Ercília de quando começou a nossa exposição. Eu sinto que eu já me transformei numa outra pessoa. E foi o quê? Foram 10 dias, né? Então, de Aproveitando repente, essa transformação, amor, Télio, em que momento Não, que você aproveito. descobriu que a sua pintura tinha a sua cara? Ou você olhou e falou assim, isso aqui é meu? Eu acho que eu percebi isso quando eu comecei a frequentar o Ateliê Livre da Secretaria, hoje Secretaria, na época Fundação Cultural. E a instrutora era a dona Oswaldina dos Santos, saudosa, e que ali, junto com os outros alunos, os meus desenhos, as minhas pinturas, a giz de cera, a guache, elas eram diferentes do de todo mundo. E que isso, muitas vezes, gerava uma certa crítica por parte dos outros alunos, que eles falavam que eu fazia errado. Então, tinha piadinha e tal, e teve um momento que isso me machucou lá dentro. Eu era um molecão, mas isso me doeu. Eu tinha duas opções, né? Eu comprar uma briga e brigar, ou chorar. E eu chorei. acho que eu escolhi o mais fácil para mim, chorar. E aí, dona Oswaldina, vendo essa situação, ela pegou e me pegou pela mão, não falou para onde que estava indo, mas me levou para conhecer as obras que estavam na residência dos governadores. E ela me mostrando e falando de um por um dos artistas. E ali estava uma galera que eu achava... Alguns eu já conhecia, mas a maior parte não. Mas eu fui... À medida que eu ia olhando aquelas obras, eu ia me encantando, e ela falando sobre a história de todos eles, sobre as obras. E ela me fez entender que o que falavam que era errado, e que eu também, de certa forma, pensava que estava errado. Que não, que aquilo ali que fazia a diferença, que fazia o meu trabalho ser bom, que fazia meus desenhos ser bom. E aí eu entendi. Falei, caramba, então eu tô no caminho certo, eu tô fazendo arte. Eu comecei a entender. E Dona Oswaldina foi uma pessoa que acreditou muito em mim. Ela, de cara, quando eu procurei, era meio do ano, ela não quis fazer minha inscrição, disse que a turma iniciava no início do ano, eu teria que esperar o próximo ano. Mas eu, como um bom mineirinho, teimoso, fui durante 3 dias seguidos. E aí no terceiro dia ela me deu papel, lápis, era um lápis 6B, para eu desenhar, e me deu giz de cera. Pronto, foi o primeiro. Era o primeiro desenho, ela olhou, gostou, já me deu, faz outro. Ela me fez fazer 3 desenhos em uma tarde. E aí no final do dia ela veio com um papel, uma ficha de inscrição. Ela me aceitou antes do período, eu não tive que esperar o outro ano. E talvez se eu tivesse que esperar o outro ano, talvez eu não tivesse acontecido o Télio, né? O Télio artista. Talvez eu tivesse desanimado. E foi aí que eu descobri que ia dar certo. Que é possível, né? E você, Marcelo? Como que eu... Que momento que você descobriu que quando você pintou ali tinha algo que realmente era seu? Era Marcelo você, o Velasco. Marcelo. Eu nem lembro, porque Faz tempo, né? Como meu pai dava aula de desenho, e assim, era um desenho geométrico, mas ele desenhava, ele fazia... Eu lembro, ele mandava desenhar parafuso por dentro, por fora, tudo. Não, mas isso lá da aula, era o desenho geométrico, desenho técnico, né? Mas ele fazia brincadeira, ele fazia caricatura,
fazia algumas ilustrações, ele fazia os carros alegóricos da escola técnica nos desfiles de 7 de setembro. Talvez anos depois eu fui mexer com carnaval, né? Mas eu lembro que era parecido com carnaval, aquilo ali nos anos 70. Eu era criança e eu via toda essa movimentação. E em casa tinha muita coisa, alguma coisa, né? Então isso aí tudo eu já estava passando na minha mão. O contato, né, com outros artistas, isso ajuda muito. Eu lembro que uma das técnicas da Aline e do Humberto, na orientação, eu ia até a casa deles e eles me entregavam sempre, conversava, eu levava alguma tela, às vezes eles compravam, eles diziam alguma coisa, mas sempre eu saía de lá com um livro de história da arte. Olha. Aí eu terminava de ler, devolvia, pega outro aí, e aí pegava. Isso é importante, né? E isso ajuda na definição do estilo. Então, quando eu comecei, eu já estava mais ou menos com um estilo definido, porque eu já desenhava desde criança, sempre tinha um caderno de desenho, sempre tive material na mão. E isso eu faço com meu filho, aconselho, né, para todos os pais, né? Às vezes a criança tem algum interesse, não quer dizer que ela vai ser artista, mas dê os materiais, deixe a mão lá para ela experimentar pelo menos, né? Tinta, giz de cera, lápis de cor, canetinhas. Então eu sempre tive isso, não com muita quantidade, mas sempre tinha um lápis de cor e um lápis, eu sempre tive, né, desde pequeno. Então, eu acho que esse estilo veio já aparecendo, apareceu com mais rapidez. Mas ele foi definido mesmo no início. Bem no início. Né? Marcelo, uma obra pode ter valor afetivo, histórico, cultural e também financeiro. Quem decide quanto vale um artista? O próprio artista, o público, o mercado, o crítico, o museu ou o tempo? Essa pergunta vale para os dois. Estou dando a oportunidade dele pensar. Diga. Não, essa foi uma outra decisão que eu tomei ainda na faculdade, de não, como eu estava me formando para ser professor, né, foi um curso de licenciatura que eu tive a oportunidade de fazer e condições de fazer também, é uma outra profissão. Então, chegou um momento que eu tive que optar em ser artista, só artista, ou professor, ou os dois, que foi o que acabei seguindo. Mas como artista, eu não me preocupei em estabelecer um mercado, de ter a clientela, porque aí você tem certas obrigações, né, de estar sempre produzindo, de fazer os contatos. Existe um comportamento que a gente tem que adotar, que é o de comerciante, ou ter alguém que faça isso que faça pelo artista isso, que é como eu falo, o marchand, né, o art dealer, né, o comerciante, um colecionador, alguém que vai investir na carreira. Eu falei, eu não vou depender de outra pessoa, eu quero depender de mim. E aí eu gosto também, sempre gostei de dar aula. Então eu primei mais em atuar como professor, que eu acho importante também. Depois acabou por conta do destino também trabalhando com ilustração, mas não é algo que eu sobrevivo financeiramente disso. E a pintura, a obra de arte mesmo, como objeto, eu não coloco no mercado. Assim, eu não saturei o mercado, não tenho uma produção grande. Eu pinto poucas telas durante os anos. Isso foi uma opção. E aí eu tenho essa dificuldade, né, de ter um valor estabelecido pelo mercado, mas eu acho que é sempre o mercado que estabelece. Eu posso pintar uma tela e falar, não, para mim eu quero vender por R$100 mil.
Mas se não aparecer ninguém que pague, ela não vai valer. Né? Se eu não vendo por esse valor. Aí alguém vem e oferece, não, eu te pago 5.000, você quer? Eu compro. Aí se eu quiser vender, vai ter que ser. Então aí já está estabelecido o preço. Entendi. Né? Influencia Mercado é no processo. isso, né? Agora, é claro que eu sempre procuro deixar na mão de quem entende. Eu não sou comerciante. Eu sei Então, disso. eu tenho uma dificuldade enorme para estabelecer um preço, né? Seu Télio, como é isso para você? O mercado da arte é complexo. Ele é complexo porque uma obra ela tem vários valores, né? Em vários momentos diferentes. E eu, para precificar meu trabalho, eu também tenho uma dificuldade. Porque a gente sabe que em algum momento ela vai atingir um valor muito mais alto do que o praticado no mercado. E isso, de certa forma, me acalenta. Porque o artista, eu, por exemplo, tem 3 anos que estou fora da sala de aula, que não estou dando aula. Quando eu fiz minha faculdade para lecionar geografia, eu já era uma artista, eu já tinha um currículo bom. Mas eu vendia razoavelmente, sabe? Tinha uma certa dificuldade. Mas o que me acalenta é isso, é pensar que o que eu estou vendendo hoje, por mais que não seja o valor que eu acredito que merecia ser feito, ser praticado, futuramente ele vai ser. Esperança. Né? Não, eu tenho consciência. Consciência. Ai, que bacana. Para mim isso é muito, muito tranquilo, é muito nítido. Eu sei que vai acontecer. Ai, como que eu sei? Intuição. Só sei que você sabe. Eu sei que eu sei. Ou... Minha mãe às vezes fala assim, menino, não falam, não. Porque eu geralmente tenho uma intuição muito, muito apurada. Então eu falo, fulano vai voltar com o marido. Para de chorar que fulano vai voltar. Aí eu dou, você acha que vai durar quanto? 27 dias. E acontece. Então, assim, isso pra mim é muito tranquilo. Tipo, eu não vou estar aqui pra ver, pra colher frutos disso. Mas eu tenho a consciência de que pra mim isso é importante. Eu acho que todos nós temos um prazo aqui, né? Claro. E que deixar coisas boas para o mundo, para a prosperidade, enfim, é muito importante. Claro. Mas em relação aos preços praticados, eu tento ver outros e tentar calcular, imaginar mais ou menos o currículo, fazer uma análise do currículo de cada um. Ele é contemporâneo a mim, mas como que tá? Ele fez mais exposições do que eu, ele teve mais individuais, ele teve mais prêmios. Porque também não basta só, voltando àquela pergunta anterior, sobre quando você se identificou como artista, se entendeu como artista, viu seu trabalho como uma obra de arte. Não basta só a gente ver. O mercado tem que ver, a crítica tem que ver. E eu consegui, como eu já disse anteriormente, construir isso de forma muito orgânica. Eu frequentei um ateliê, dentro desse ateliê eu desenvolvi, participei de salões, ganhei prêmios. Eu queria fazer, inclusive, uma pergunta em relação a isso, né? Que o tempo passa tão rápido. Isso que eu ia te falar, amor. Ia te muito cortar. importante. Não te cortando, mas já cortando. Quando a gente começa um papo gostoso com amigos, o tempo passa muito rápido. Não vi então eu passar. só vou deixar você fazer mais 2 perguntas. Não, a minha pergunta é essa. Vocês gostariam, eu vi seu currículo super interessante, de falar sobre essas vivências, né, que vocês tiveram, premiações, e, enfim, tem algo que você queira registrar, que foi uma surpresa, que foi algo inédito? A surpresa, por mais que outras pessoas acreditassem em mim e na força do meu trabalho, de início eu não acreditava.
Porque o salão é uma concorrência, né? Abre-se as inscrições, diversos artistas se inscrevem e monta-se uma comissão julgadora. E essa comissão, ela é capacitada para estar julgando ali, dizendo isso aqui é ok, isso aqui não é ok, e fazer essa seleção e essa premiação. E por mais que falavam, não, vai, seu trabalho é Posso dar bom. uma olhadinha nos seus Pode. catálogos? Tem uns que estão se deteriorando com o tempo. Nossa. E aí eu fui me testando em salões. No primeiro eu fui selecionado, que foi esse. Isso é de 94. Aí, nesse só tem meu nome, que eu fui só selecionado. Nossa. E aí no salão do ano seguinte, eu fui premiado. E aí, sem conhecer ninguém, sabe? Por isso que eu falo que foi de forma muito orgânica. Muito orgânica, porque eu não conhecia crítico, eu não conhecia os outros artistas, conhecia um ou outro, mas crítico eu não conhecia nenhum. Aí fui premiado nesse. Aí fui fazendo uma sequência de premiações. Não. Esse foi o último salão. Eu trouxe ele porque nele tem... Deixa eu te mostrar 25 aqui. anos. Esse aqui tem o histórico de todos os salões. Comissões organizadoras, lista dos artistas bacana. por ano. É maravilhoso. Se eu não me engano, quem estava na organização era Gervane de Paulo. Deixa eu achar aqui para te mostrar aqui. Começa aqui. E aí eu fui ganhando prêmios, meio que uma sequência de prêmios. Ao todo foram 4 premiações no Salão Jovem Arte. Na última edição que eu fui premiado, foi premiado o conjunto da obra. E aí o conjunto da obra eles premiaram as 3. Geralmente premiava-se uma e o artista ficava com as outras 2. Premiaram o conjunto da obra e eu fiquei meio grilado com isso. Não achei muito justo comigo e aí eu decido parar de participar do salão. Encerra a minha história com o Salão Jovem Arte. Não sei se ela volta, até porque o salão também deu uma certa parada. Claro. Mas acho que ele cumpriu a função dele comigo, que foi de me revelar, de me reafirmar, né? Porque foram alguns prêmios. E estamos aí. E é isso. E aí é o que eu falo, de que não basta o artista só se perceber. O mercado precisa perceber, os críticos precisam perceber. E o público. Porque a última palavra é do público. De repente o artista nem tem um currículo tão vasto, mas ele tem um trabalho muito bom. E o público gosta desse artista. Isso incentiva os jovens talentos, Sim. né, Marcelo? Muito bom. E aí, amor? Muito bem. Um papo gostoso aqui com nossos 2 A amigos. gente viaja, de repente. E, pessoal, eu quero novamente agradecer aos nossos parceiros Gil Village e o Goiabeira Shopping. Realmente é uma conversa muito boa, mas passou muito rápido o tempo, amor. E quero pedir para vocês que nos sigam, nos assistam, sigam e compartilhem no YouTube, Instagram e Spotify. @culturalcast, um podcast de cultura. E eu vou deixar você fazer a última pergunta para os 2. Vamos começar pelo Marcelo, né, Télio, que aí te ajuda mais. Tô tranquilo. Marcelo, o que é cultura para você? O que é cultura? Cultura, Sim. academicamente, ela tem várias definições, né? Mas cultura, de uma forma assim, bem, acho que mais fácil de compreender, apesar dela representar uma área complexa, né? Ou de várias facetas, mas cultura é o que a gente é, o que somos, né? O que a gente é individualmente e no coletivo. Então, se eu me visto de uma determinada maneira, se eu gosto de determinadas coisas e que os outros também gostem, isso já é cultural. Entendi. Acaba sendo cultural. De uma forma bem simples, tá? Para poder... Mas linda. Cultural com 2 L's, não esquece. O outro, tá vendo como é complexo? Télio. O que é cultura? Cultura é um conjunto de elementos, de coisas que a gente adota como uma forma de pertencimento.
Porque também a gente pensa que é uma coisa muito local, né? E não é. Acho que você pode estar aqui e gostar da cultura de um outro lugar e, de certa forma, você adotar essa cultura para você. Eu acho que é isso. Eu acho que é Uma identificação. É uma identificação. É um conjunto de coisas, elementos com a qual os indivíduos, às vezes, acontecem em conjunto, e aí é o que a gente entende como cultura, né? Como cultura. Quando acontece de um conjunto de pessoas gostar de algumas coisas e se sentir representado por essas coisas. Eu acho que é por aí. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Télio Fernandes e Marcelo Velasco. Foi muito bacana, a nossa conversa foi muito importante. E Agradável. nós queremos que vocês levem um pouquinho da nossa arte também. A nossa arte visual, Obrigado, Marcelo, está aqui. obrigado. Cultural com 2 L. Né? E a cultura está Sempre em cultural tudo. com 2 L. E quero aproveitar também, agradecer aos nossos parceiros Gil Village e o Goiabeira Shopping. E também pedir a vocês que nos assistam, curtam e compartilhem no YouTube, Spotify e Instagram, @Culturalcast, um podcast de cultura. Lembrando que cultural é com 2 L's. E aproveito a oportunidade para convidar a todos, crianças, jovens, adultos, família, para conhecer o primeiro circuito Artes Plásticas no Goiabeira Shopping, uma realização da Companhia das Artes Associados, Siddhartha, em parceria com a Cubá, uma associação de belas artes. Associação Cuiabana de Belas Artes, né? Bacana. Ok, pessoal, muito obrigado e até a próxima entrevista. Até lá.